queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui conversando sobre algum aspecto da língua portuguesa. Você já sabe disso, não é? As informações aqui são sempre muito simples, muito básicas, muito elementares, para você iniciar os seus estudos e as suas pesquisas. Hoje nós vamos estudar literatura brasileira e o nosso assunto é segunda fase do modernismo, prosa. Você já está acompanhando aí, né? Já passamos pelas vanguardas europeias, descobrimos as influências das vanguardas no grande acontecimento que foi a Semana de Arte Moderna. Já sabemos que a Semana de Arte Moderna inaugurou, foi o marco inicial do modernismo no Brasil. Já estudamos a primeira geração modernista, a geração de 22, e agora vamos estudar um pouquinho sobre a segunda geração modernista. Essa segunda geração, ela é chamada geração de 30. Lembra que a primeira geração é chamada de geração de 22? Pois é, a segunda geração é conhecida como geração de 30 e foi uma geração que durou de 30 a 45, de 1930 a 1945. Neste vídeo nós vamos falar da prosa, tá bom? Em outro vídeo nós vamos falar da poesia. Se estamos falando de prosa, predominantemente estamos tratando de romances, né? Você já conhece esse tipo de estrutura da narrativa. E a segunda geração, gente, é considerada a era do romance brasileiro. Tamanha a sua produção, tamanho o significado dessas obras, tamanha a grandiosidade da produção desse período. Se na geração de 22 nós tivemos a fase heróica do modernismo, heróica por quê? Porque foi a primeira geração, né? Eles foram os desbravadores, os iniciadores, aqueles que romperam com as barreiras tradicionais. Agora, na segunda geração, nós temos a fase áurea, considerada a fase de ouro do modernismo, né? Na segunda geração. Vamos dar uma olhadinha, gente, no momento histórico, social, político, econômico, o que estava acontecendo nesse período. E aí, já vou adiantar para vocês que é um momento conturbado, tanto no Brasil quanto no mundo. Só para que nós tenhamos uma noção, porque você vai estudar isso nas suas aulas de história, né? Com muita propriedade. Só para que nós tenhamos uma noção, vamos dar uma olhadinha aqui nesses fatos importantes. Ó, em 29, nós temos a quebra da Bolsa de Nova York. E isso vai trazer consequências para a economia cafeeira aqui no Brasil, consequências drásticas, né? Então a gente tem aqui um baque na economia cafeeira, em toda aquela estrutura na qual São Paulo se baseava. Isso em 29. Em 30 nós temos o início da Era Vargas. Em 32, a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Em 37, o Congresso fechado e o início do Estado Novo com Vargas. Em 39, o início da Segunda Guerra Mundial. Gente, uma guerra mundial não tem como não abalar as estruturas de todos os lugares e influenciar na produção literária. Em 42, o Brasil entra na Segunda Guerra. E em 45, termina a Segunda Guerra Mundial. Então, dá para reparar, gente, se nós estamos pensando num período que vai de 1930 a 1945, com todos esses acontecimentos aqui, é um momento turbulento,
tumultuado, de grandes desigualdades, de grande angústia, aflição, né? Claro que isso tudo vai aparecer na produção literária. Agora que a gente já tem uma ideia, né, desse momento histórico-social, vamos observar algumas características básicas, elementares, dessa prosa da segunda geração modernista. Amadurecimento da estética literária. Amadurecimento por quê? Porque aquele momento avassalador, né, de desbravamento foi a primeira geração. Agora nós já estamos na segunda, já estamos no momento de consolidação, já estamos no momento de amadurecimento. Aprofundamento das questões sociais. As desigualdades sociais, a opressão, a falta de direitos básicos, tudo isso vai aparecer muito nos romances dessa geração. Por isso que essa literatura é chamada de literatura engajada. Então, os próprios artistas, vocês vão reparar, que são envolvidos na descoberta, na denúncia, na tentativa de ação no que se refere às desigualdades sociais. É como se a literatura ela fosse uma arma para denunciar todas essas mazelas, buscando algum tipo de atenção e de solução por parte dos governantes. Mais um pouquinho. Aqui nós temos, primeira setinha, intensa análise psicológica de personagens. Nós vamos encontrar isso. Não existem mais, na grande maioria, aqueles personagens planos, né? Agora nós temos personagens esféricos. Conhecemos o perfil psicológico desses personagens na grande maioria das obras. Forte crítica social com viés socialista. Vários desses escritores têm essa visão socialista, têm a militância comunista, têm esse olhar de diminuir as desigualdades sociais e brigar por isso. Segunda setinha, valorização da oralidade e presença das variantes linguísticas. Nós vamos reparar que essa geração, ela é chamada de geração neorrealista, de geração regionalista. Por quê? Porque algumas regiões vão se destacar na abordagem dessa temática, principalmente a região Nordeste. E aí, para dar voz a esse personagem, para que seja criada uma verossimilhança, né, para que o leitor reconheça aquele tipo de ambiente, que conheça aqueles personagens, tanto a oralidade vai ser valorizada, quanto as variantes linguísticas. Nós vamos encontrar muitos regionalismos nessas obras, o que não significa que nós ficaremos restritos àquele tipo de região. Nós temos sim uma temática universal, que é a temática de se lutar para a diminuição das desigualdades sociais. Mas existe um espaço físico, e esse espaço físico ele é mostrado para nós nos romances. Daí o objetivo de se criar a verossimilhança. Terceira setinha. Foco. Qual é o foco nesses romances? Apresentar o indivíduo que é marginalizado, explorado, esquecido, aquele que não costumava aparecer nas páginas da literatura. Com a grande diferença que nós estamos em várias regiões, não estamos mais só naquele eixo Rio-São Paulo, né? Então muitas vezes esse sertanejo, esse homem do sertão que vai aparecer e vai ocupar espaço nas páginas da literatura. Vamos encontrar até um zoomorfismo, né?
pessoas sendo consideradas como animais. Claro que todo mundo já está pensando aí em vidas secas, né? Eu sei disso. Outra setinha. Temáticas influenciadas pelo momento histórico. A Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo. Como eu disse no início, né, não dá para a gente separar uma coisa da outra. Esses escritores estão produzindo a sua literatura, são seres do mundo, estão vivendo essas angústias, essas desigualdades, esses abusos, e isso vai aparecer na sua produção, claro. Vamos agora dar uma olhadinha nos grandes escritores da segunda geração do modernismo, quando a gente fala de prosa. Então, nós temos aqui Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Dionélio Machado. Nossa, gente, é um time maravilhoso, né? Se você escolher, se você optar por ler uma obra que seja de cada um deles, com certeza o seu repertório cultural vai passar por uma revolução, porque nós realmente aprendemos bastante com essas estruturas, com esses romances. E esses romances, eles têm uma característica. Eles caíram no gosto popular. São histórias construídas de maneira simples, para que o público se entretenha, para que o público se envolva, para que o público torça por aqueles personagens, para que eles possam vencer as agruras pelas quais eles passam. Então, assim, é um convite, gente, irrecusável. Vamos lá? Vamos ao primeiro? O grande Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, nós vamos situá-los aqui no ciclo da seca, né? É aquele que apresenta um realismo bruto, né? Na hora de escrever, opta por uma escrita mais seca, mais bruta. Os adjetivos são, sim, muito economizados e nós temos aquela sensação de ler o que é essencial, né? Aquele realismo bruto. Foi prefeito de Palmeira dos Índios, né? Foi perseguido e preso na era Vargas, filiou-se ao Partido Comunista do Brasil, e eu poderia aqui falar inúmeros romances de Graciliano Ramos, gente, mas eu vou destacar 2 para vocês, que são realmente muito significativos. Nós temos em 38 Vidas Secas e em 34 São Bernardo. São Bernardo vai mostrar o perfil psicológico do personagem Paulo Honório. Paulo Honório faz de tudo, e é de tudo mesmo que você puder imaginar, para conquistar a fazenda cujo nome é São Bernardo. E esse enriquecimento, esse empoderamento não é lá muito lícito, se é que nós podemos dizer assim. Vamos conhecer a relação conflituosa de Paulo Honório com a esposa Madalena. Vamos conhecer a necessidade, a obsessão de Paulo Honório por um herdeiro. E vamos conhecer o desfecho trágico, dessa narrativa. Na verdade, a gente já sabe, isso não é spoiler, porque você já conhece a história de São Bernardo. Madalena acaba tirando a própria vida, o Paulo Honório acaba sozinho, absolutamente sozinho, escrevendo a sua história para tentar ligar os fatos, como uma pessoa muito embrutecida. Então, é uma narrativa muito, muito profunda e muito interessante. Em Vidas Secas, nós não temos esse aprofundamento psicológico todo, mas nós temos a denúncia da seca. Vidas Secas é um romance muito interessante, porque ele foi criado, vamos dizer assim, como conto, Foi um conto baleia
que deu início à história Vidas Secas. Vidas Secas tem 13 capítulos, são capítulos desmontáveis, né? Como vocês já sabem. E aí a gente vai conhecendo Mudança, Fabiano, Cia Vitória, Menino Mais Novo, Menino Mais Velho, Baleia, Soldado Amarelo, Festa, Inverno, até chegarmos ao último capítulo, que é Fuga. Na verdade, temos um romance cíclico, né? Ele começa com uma mudança e termina com uma fuga. Não existiria maneira melhor de retratar a vida dos retirantes. Retirantes, aqueles que se retiram, né? No início da história, 6 viventes. Lembram? Primeiro capítulo? Fabiano, Cia Vitória, Menino Mais Velho, Menino Mais Novo, Baleia e o Papagaio. Só que o papagaio, por extremas necessidades, vira alimento da família logo no primeiro capítulo. E aí a gente precisa ler e reler Vidas Secas para conhecer essa secura. Olha como que Graciliano foi fantástico, gente. Ele poderia ter colocado vidas sofridas, vidas desgraçadas, vidas oprimidas, vidas difíceis, mas ele optou por vidas secas. Fantástico, né? Vamos ao próximo? José Lins do Rego. José Lins do Rego já vai fazer parte do ciclo da cana, né? A cana-de-açúcar, desde o momento da plantação até o momento das usinas. E aí, o que é interessante aqui em José Américo de Almeida é que o tom dos seus romances é um tom memorialista. Tom memorialista, Cristina, o que é isso? Muitas informações da própria vida dele, de José Lins do Rego, ele transforma em romances. A matéria bruta das suas narrativas é aquela que faz parte das suas memórias. E é justamente por isso, né, por transformar a matéria da própria vida em matéria literária, é que ele é considerado o Proust brasileiro, fazendo uma referência ao escritor francês, né? Aqui ele vai denunciar em muitas das suas obras a realidade dos trabalhadores da região canavieira de Pernambuco. E eu ressaltei para vocês 2 romances também. Gente, a obra é vastíssima, né? Se você quiser enveredar por essa pesquisa, vai ser fantástico. Mas eu separei para vocês aqui 2 romances. O primeiro, Menino de Engenho, de 1932. Aqui nós vamos conhecer o protagonista Carlinhos, né? Logo no primeiro capítulo, Carlinhos, com 4 anos, vive uma tragédia pessoal. O pai assassina a mãe e, por causa disso, Carlinhos precisa ser levado para o engenho do avô, que é o Engenho Santa Rosa. E o livro Menino de Engenho vai contar exatamente esse período da vida de Carlinhos, né? Esse período que ele passa no engenho. Todas as suas peripécias, descobertas, as suas infelicidades, as suas tristezas, até o momento em que ele deixa o engenho e vai para a escola. Aí já acaba o romance Menino de Engenho e a gente vai para o próximo romance, que é Doidinho, né? Então, Menino de Engenho é assim, aquele que você deve iniciar. Se você vai pesquisar José Lins do Rego, comece por Menino de Engenho. E eu separei para vocês também Fogo Morto. Fogo Morto é de 1943. E aí ele já vai abordar a decadência dos engenhos. Nós vamos encontrar em Fogo Morto 2 engenhos principais. O Engenho Santa Rosa, que é o mesmo que aparece em Menino de Engenho, e o Engenho Santa Fé. E nós vamos conhecer 3 partes do livro, né, com 3 personagens icônicos. Nós vamos conhecer o mestre José Amaro, na primeira parte, vamos conhecer o Coronel Lula, na segunda parte, e vamos conhecer o Dom Quixote brasileiro,
né, o Capitão Vitorino na terceira parte. E aí, gente, também é um convite assim fantástico que eu deixo para vocês. Fogo Morto, José Luiz do Rio. Vamos à próxima? Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, gente, já é assim uma desbravadora por fazer parte desse time, né? É a única mulher que aparece na segunda geração do modernismo. Raquel de Queiroz era prima de José de Alencar. Então, vocês já podem perceber aí que a veia literária já estava na família. Segundo algumas biografias, nós ficamos sabendo que ela leu Ubirajara, romance indianista de José de Alencar, com 5 anos, gente. Pensa bem. Claro que também está escrito nessas biografias que ela não entendeu nada, né? Mas aos 5 anos, um contato com um romance indianista já deixa esse leitor um pouco mais aguçado para as questões da produção literária. Bem, acontece um fato importante na vida de Raquel de Queiroz, que é a seca de 1915. A sua família ela é afetada diretamente com essa seca de 1915, tanto que ela deixa o Ceará e se muda para o Rio de Janeiro com a família. Mas com 18 anos, ela vai escrever o seu primeiro romance e vai tematizar essa seca, né, fatídica que assolou aquela região. Mas já vou falar nisso. O que nós temos aqui? O ciclo da seca, mais uma vez. A vida de Raquel de Queiroz marcada profundamente pela seca. Também foi presa e perseguida na época do Estado Novo. Era militante comunista e foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Eu destaquei para vocês 2 romances. O primeiro, gente, O 15, de 1932. Por que o romance vai se chamar O 15? Exatamente porque ele tematiza a dramática seca de 1915, que a própria autora vivenciou e que foi o motivo da sua fuga, vamos dizer assim, para o Rio de Janeiro. No romance 15, nós temos duas histórias, vamos dizer assim. Nós temos a situação de Conceição e Vicente, né? E temos a história da família de Chico Bento, Cordulina e os filhos. E a questão da seca é abordada assim de uma maneira muito crua, muito bruta, muito seca. Tanto que o local, né, em que Conceição trabalhava voluntariamente, para o qual os retirantes se dirigiam, era chamado de campo de concentração. Então é uma leitura muito interessante. E eu destaquei para vocês um romance escrito bem depois, que é Memorial de Maria Moura, porque ele foi tema de uma minissérie da Rede Globo. E quando um romance alcança a televisão, quando o romance aparece na televisão, vocês sabem que ele é veiculado e ele é conhecido de uma maneira muito mais célere. Né? Muitas pessoas tomam conhecimento daquele livro que até então muitos nem sabiam que existia. Então, o Memorial de Maria Moura foi minissérie e ganhou grande destaque por causa disso. Vamos ao próximo, Jorge Amado. Nossa, Jorge Amado, gente, mesmo que você não seja um leitor voraz, que você não seja um leitor assíduo, eu tenho certeza de que você já ouviu falar de Jorge Amado. Jorge Amado é um escritor, né, com um perfil multicultural e multirracial. Era comunista, né, foi caçado, perseguido, precisou se exilar na Europa. Os seus livros foram traduzidos para 49 línguas estrangeiras. Mostrou o retrato da Bahia, vários retratos da Bahia, e tem um imenso sucesso popular. Talvez seja do nosso grupo aqui
o escritor mais traduzido, mais conhecido, cujas obras se transformaram em filmes, em minisséries, em seriados. Então, Jorge Amado tem um apelo popular muito grande. Não podemos falar em apenas um ciclo, né? Um ciclo só para Jorge Amado não é nada. Então, a gente tem aqui o Ciclo do Cacau, e aí eu destaco o romance Terras do Sem Fim, de 1943. Nós temos o Ciclo Social, e aí eu destaco o romance Capitães da Areia, de 1937. Capitães da Areia, gente, é uma história fantástica. Se você não leu ainda, leia. Os Meninos de Rua, né, liderados por Pedro Bala, que são os Capitães da Areia, os Heróis Bandidos, né, para quem nós torcemos descaradamente na hora de lermos a obra. Eles vão conquistar o nosso interesse e você vai chegar à última página sem nem perceber. É uma narrativa muito, muito interessante. E depois nós temos a fase chamada fase amorosa, fase sensual. E aí a gente tem Teresa Batista, Cansada de Guerra, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, né? Gabriela e Tieta, novelas, né, da Rede Globo. Então, assim, todo mundo já ouviu falar. Jorge Amado, então, gente, uma dica de leitura maravilhosa. Agora, nós vamos passar para dois escritores que são da segunda geração, mas não são do Nordeste. Né? Olha que diferente, porque até agora a gente está falando de uma literatura regionalista, mas regionalista apontando a realidade social nordestina, né? Que aconteceu com Graciliano Ramos, com José Lins do Rego, com Raquel de Queiroz e com Jorge Amado. Agora nós vamos falar de dois escritores do Rio Grande do Sul. Olha como nós mudamos, né? De um extremo a outro. E aí temos Érico Veríssimo com uma obra vastíssima que vai mostrar os conflitos e as angústias do ser humano no mundo em crise. E aí nós temos três fases também. Na primeira fase, nós encontramos a temática da burguesia do Rio Grande do Sul. Aqui eu indico para vocês Clarissa. Na segunda fase, nós temos uma dicotomia, né? Uma luta entre um presente degradado e um passado histórico, heróico da formação do Rio Grande do Sul. É aqui que nós temos a grandiosa obra O Tempo e o Vento, né? Todo mundo já ouviu falar, também já virou até série televisiva. Então, O Tempo e o Vento, composto de 3 narrativas. E depois nós temos a terceira fase, com temas políticos, um tom mais engajado, né? O que a gente já encontrou nos outros artistas também. E aqui eu destaco para vocês Incidente em Antares. Nossa, uma narrativa fantástica. Os mortos de Antares não puderam ser enterrados por causa de uma greve no cemitério, e aí eles resolvem voltar e tirar satisfações com a população da cidade. Gente, é uma alegoria da época da ditadura, é muito, muito, muito interessante. E o outro escritor do Rio Grande do Sul, que eu vou mostrar para vocês, é Dionélio Machado. Dionélio Machado tem vários romances, mas eu vou destacar um, que é muito interessante, Os Ratos. Então, a gente vai encontrar no romance Os Ratos um estilo seco e enxuto e vai encontrar a angústia do homem comum. Em Os Ratos, nós conhecemos Nazianzeno Barbosa. Nazianzeno Barbosa é casado com Adelaide, tem um filhinho e ele está endividado. Ele precisa pagar a dívida com o leiteiro, senão seu filho vai ficar sem o alimento. E o livro Os Ratos vai contar a trajetória de Nazianzeno em 24 horas. Tudo que ele vai fazer em 24 horas para conseguir o dinheiro para pagar o leiteiro. E por que o livro se chama Os Ratos?
Ah, você precisa ler para descobrir. E aí, gente, nós conhecemos um pouquinho da prosa da segunda fase do modernismo, que foi iniciada lá em 1928 com o livro A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Uma literatura engajada, com preocupação social, um viés socialista muito forte nesses escritores. E a partir de agora, você já pode começar as suas pesquisas. Pode escolher. Vai começar por Graciliano? Vai começar por Dionélio Machado? Vai ler alguma obra de Jorge Amado? Quer conhecer O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo? Vai se dedicar a Raquel de Queiroz, lendo o 15? Ou vai conhecer ou reler Graciliano Ramos, em Vidas Secas ou São Bernardo? A escolha é sua. Aqui no canal você encontra uma série chamada Leituras e Releituras. Lá nessa série, várias obras que eu citei aqui já foram abordadas. Você pode dar uma olhadinha e conferir. Bem, se você gostou do vídeo, você pode curtir, você pode se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz. E ainda pode ativar o sininho, porque aí quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Combinado? Então, comece as suas pesquisas, comece os seus estudos e já você vai poder assistir a segunda fase do modernismo, poesia. Um beijo e até o próximo vídeo.